Oi, eu sou o Samuca, do canal Samuca SC Filmes. E eu sou o Ricardo Spock, do canal Novo Cine Debate. E no canal Plano Aberto Filme, vamos estar falando sobre o Oscar. E o convidado de hoje é o Felipe, do canal Meu Tio Cinéfilo. Então, vamos pro vídeo. Olá, mais uma noite aí de um vídeo. E hoje vamos estar com um convidado especial, né, Ricardo? E o convidado especial de hoje, aqui no canal Plano Aberto Filmes, é o Felipe, do canal Meu Tio Cinéfilo. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, Samuel. Olá, Ricardo. Bom dia, Olá. boa tarde, boa noite aí. Não depende do horário que o pessoal está assistindo esse vídeo. É uma alegria aí participar desse canal. Obrigado pelo convite. Bora lá falar sobre cinema e outras coisas mais aí. Isso. E hoje o tema, né, galera? Que o tema de hoje vamos estar falando sobre o Oscar. Não importa o ano, né? Do cinema clássico ao cinema contemporâneo. E hoje o tema está exclusivamente sobre o Oscar, conforme está aí a imagem. Para quem não sabe, né, a academia foi construída ali no ano de 1927 e no ano de 1929 teve sua primeiro Oscar, né? O primeiro filme a ganhar, que foi o filme Asas, né, no ano de 1929. Depois dali foi só até os dias atuais aí só sucesso, né? O Oscar que é praticamente a bola de ouro, né? O sonho de qualquer ator, diretor, produtor, seja quem for. Então o Oscar, mesmo que seja polêmico ou não, mas eu acho que é a maior premiação, é o sonho de todos, né? Então eu acho que ele consegue, né, parar o mundo, né? Para todos ali naquele momento assistir o Oscar. É a Copa do Mundo dos atores, né, Ricardo? Então, Samuca, eu comecei a assistir o Oscar nos anos 80, né? Eu ainda era moleque ainda. E a premiação, ela tinha uma coisa, um atrativo a mais. E o que era esse atrativo a mais? Esse atrativo era o Rubens Evaldo Filho, né? Ele fazia com que a premiação tivesse informação, tivesse muita coisa a mais, né, para você apreciar nessa festividade do Oscar. E quando ele faleceu, ficou uma lacuna, né? E essa lacuna ela foi preenchida como? Pelo Felipe no canal Meu Tio Cinéfilo, né? O Felipe é uma referência, né, nesse quesito, um especialista no Oscar. Né? Eu imagino, Felipe, que o Rubens Evaldo Filho foi uma referência para você? Pô, totalmente, Ricardo. Assim, até agradeço muito aí pela referência a mim como uma suposta suposto substituto aí do Rubens Evaldo Filho, porque ele foi não uma referência, foi a referência, cara. O Rubens Evaldo Filho, ele tem uma importância para a história da crítica cinematográfica nacional que talvez as pessoas que nasceram, que são mais jovens, não façam nem ideia. Né? O Rubens Evaldo Filho é o cara que tornou essa profissão conhecida, que tornou essa profissão pop, que estava em todos os lugares, que tornou acessível a linguagem do cinema para o público em geral. Então, da mesma forma como você tem, sei lá, um doutor Drauzio Varela que conseguiu deixar a medicina mais próxima das pessoas através dos seus vídeos informativos, com um português claro, fácil e acessível, o Rubens Evaldo Filho fez isso pelo cinema mundial, não apenas pelos filmes brasileiros, mas pelo cinema mundial para o público brasileiro. Então, assim, ele sempre foi, na verdade, assim, a minha referência, eu me espelhei muito nele, também pela questão do Oscar, porque como você bem mencionou aí, além de entender muito de cinema de uma forma geral e assistir muitos e muitos filmes, ele era a cara do Oscar no Brasil. Ele era o comentarista do Oscar, ponto. E aí não interessa se a cerimônia fosse transmitida na Globo, ele estava lá. Se fosse no SBT, ele estava lá. Por quê? Porque ele era o cara do Oscar, né? No finalzinho, aí ele infelizmente nos deixou aí, já tem alguns anos, mas assim, para mim ele sempre foi a grande referência e dos momentos assim mais emocionantes para mim, inclusive, nessa trajetória toda de canal, foi quando eu entrevistei ele. Alguns meses antes da morte dele, tem essa entrevista disponível lá no meu canal. Foi a última entrevista gravada que ele deu antes de falecer. E, cara, foi a realização de um sonho, é um ídolo, um espelho que eu sempre tive, e eu continuo seguindo os passos dele. Eu acho que a forma como ele sempre trabalhou,
né? O conhecimento que ele acumulou e o profissionalismo, olha, é difícil hoje você conseguir achar profissionais que consigam ter tudo isso reunidos numa única pessoa. Eu vi o Rubens Evaldo Filho falando e eu pensava assim, um dia eu quero fazer desse jeito também, né? Ele sempre foi, eu sempre gostei do Oscar, sempre gostei de ver ele falando do Oscar, assim como gosto do seu canal, gosto de ver você falando. A primeira vez que eu vi no seu canal ali, vocês escolhiam um ano, né? E falava todas as premiações daquele ano, né? Os indicados e tudo. Aquilo ali eu fiquei maravilhado, né? Porque é uma das coisas que eu sempre gostei. Então, eu acho que eu assisti praticamente quase todo o conteúdo do seu canal. Pô, Ricardo, fico muito feliz, cara, porque o objetivo é esse. Na verdade, essa trajetória não terminou, né? A gente começou em 2017, né, com esse canal. Eu fundei o canal e o objetivo era esse mesmo, perpassar todas as cerimônias, todas as temporadas de prêmios da primeira até a última, mas não necessariamente na ordem cronológica. Então eu vou pulando, né? Eu vou escolhendo até para deixar mais dinâmico e para atrair diferentes tipos de público. Mas a gente já cobriu desde as primeiras, lá na década de 1920, até as últimas, né? E, claro, todos os anos a gente faz a transmissão ao vivo no Oscar em si. E o objetivo disso é trazer realmente para essa galera de hoje, para os cinéfilos novos, né, um pouco dos contextos do passado, né? Como eu falei, o projeto não está finalizado, né? Então a gente ainda tem cerimônias para serem cobertas lá e elas aos poucos estão sendo cobertas. E assim, um dos meus propósitos com isso, além, obviamente, de resgatar as histórias e trazer para as gerações atuais, é contextualizar, porque tem uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, Ricardo e Samuel, às vezes a gente pega um filme, sei lá, de 50 anos atrás e coloca para assistir e bota outro filme também desse mesmo período para assistir, a gente vai ter uma percepção que é diferente da nossa percepção atual. O mundo é diferente, as pessoas são diferentes, a sociedade se comporta de uma maneira diferente. Então, eu sempre busco contextualizar como estava o mundo, como era a sociedade, dentro do possível, do que eu consigo, obviamente, transmitir aí para o público, para que o público consiga tentar se colocar naquele período histórico e entender muitas das escolhas que a academia fez e o próprio público também fez. O público também se modifica, assim como a academia se modifica, e com isso a gente começa a entender um pouquinho mais por que o Oscar escolheu X ou Y num determinado ano. É sempre isso que eu tento passar ali por público. E obrigado por ser um espectador do meu canal. Para você que está assistindo aí, meu tio cinéfilo, já fica o convite aí para me acompanhar por lá também. Então já se inscreva aí no canal, galera. Já aproveita aí, ó. Eu estava até falando com o Ricardo, o Felipe, que eu já sou inscrito no teu canal há um pouco mais de 5 anos, mais ou menos, e ele disse muito bem sobre a referência, né? E eu comecei assistindo justamente o que ele falou, né? Aquela questão do segmento do todas as premiadas do Oscar de cada ano ali, de cada década dos anos 60, 50 ali. E depois você começou a falar, né, sobre os filmes clássicos, né? Filmes premiados e os indicados na época. Então, até falei com o Ricardo que todos os filmes que eu assisto, até os dias atuais, né? Até pouco tempo assisti A Canção de Bernadette, de 1943, legal. E toda vez eu sempre vou no YouTube procurar crítica, né, sobre o filme para ver se mais ou menos tudo que eu entendi, ou os bastidores, e sempre cai em você, certinho. E eu vou lá e assisto. Então, por exemplo, esse dia assisti a crítica que já foi feita há 4, 5 anos atrás da Canção de Bernadette, eu vou lá, assisto, e dali já fico mais claro sobre o filme. Então, eu falei para o Ricardo isso. Ricardo, é muito bom quando eu assisto o filme e vou lá, direto no canal dele, já entra tudo na cachola ali sobre o que eu assisti no filme, né? Pô, Samuel, muito legal, cara. Obrigado. E eu acho que uma das coisas que me diferencia, talvez, seja esse fato, né, de eu pegar filmes antigos que dificilmente tem críticas em português, assim, filmes novos, filmes que estão sendo lançados no dia a dia, tem centenas de críticas aí pela internet, de pessoas boas, de pessoas não tão boas, enfim, colegas meus que eu conheço, outros que eu não conheço. Agora, esses filmes mais antigos, como você falou, Canção de Bernadette, e tantos outros aí das décadas anteriores, é muito mais difícil, às vezes nem tem, às vezes é só a minha mesmo que tem, e isso até cria uma questão interessante, cara. Normalmente os meus vídeos de
críticas de filmes mais antigos, eles costumam ter mais visualizações do que dos filmes mais novos. Por quê? Porque eu não tenho essa pressa de soltar uma crítica logo depois que o filme saiu. Eu costumo ligar essas coisas à temporada de prêmios, aos indicados ao Oscar. Então, por exemplo, a minha crítica de Pecadores saiu agora, há 2 meses atrás. É um filme que estreou, sei lá, em março, abril do ano passado. Mas, em compensação, Canção de Bernadette só tem a minha crítica. Então, todo mundo que está buscando vai atrás dela. E isso é bem legal, um diferencial mesmo do canal. Show. Felipe, pode falar, Samuca. Não, pode falar as perguntas mesmo. As perguntas. Eu ia falar, a gente separou, Felipe, algumas perguntas aqui para a gente colocar em tema, né? Alguns anos aqui que a gente acha que foram, para mim, para o Samuca, que foram diferentes, né? Então, sim, eu vou começar com a minha primeira pergunta para você. É da década de 30, né? Oscar 1936. Filmes 1935, né? A categoria melhor filme, melhor diretor, né? Que, assim, eu achei estranho o seguinte, para mim, que eu quero que você explique para a gente, por gentileza. O filme O Grande Motim, ele tinha várias indicações ao Oscar, né? E o Delator também. Só que o Delator ganhou de melhor diretor, mas não ganhou de melhor filme. E o Grande Motim ganhou de melhor filme, não ganhou de melhor diretor. E o Grande Motim só ganhou um Oscar, só exatamente o Oscar de melhor filme. O que foi que aconteceu? Então, isso é bacana. Para explicar isso, até essa temporada especificamente, já tem até lá no canal, eu já fiz ali né, o debate, já trouxe um pouco do contexto, mas para resumir aqui, 1935, que foi o ano dos filmes, para a cerimônia de 1936, foi um ano onde a Hollywood, de uma forma geral, e a academia passaram por um processo muito delicado, né, uma crise muito profunda, porque foi justamente quando os sindicatos começaram a ser fundados, e isso acabou esvaziando a academia. Só resgatando aqui uma coisa bem breve, que muita gente não sabe, mas a academia, quando foi fundada, ela tinha como um de seus objetivos representar sindicalmente todo mundo. Só que qual que é o problema? Você não consegue representar o patrão e o empregado numa mesma organização sem que comece a ter atritos, né? Tanto que depois a academia deixou para lá esse objetivo. Ela hoje, logo depois desse período aí da década de 30, ela deixou de ter essa atribuição. Mas nesse ano aí a coisa estava um pouco esquisita. E aí o que aconteceu? Em 1935, então, muitos membros acabaram saindo da academia. E os indicados, né, todo o processo de indicados e da votação correu normalmente, tá? E aí, claro, entraram ali os filmes que estão aí na tela como indicados a melhor filme, e a gente tinha ali 3 filmes que eram maiores, que eram, assim, mais impactantes, né? A gente tinha Sonho de uma Noite de Verão, da Warner, que era um filme que, para sua época, é um filme super para frente do seu tempo, vanguardista, tem o Mickey Rooney ali como... fazendo o papel de um elfo, né, na fábula ali do Shakespeare. A gente tinha o Delator, que é do grandíssimo John Ford, né, um dos maiores diretores clássicos aí da Hollywood. E a gente tinha o Grande Motim, que era um filme maior no sentido do tamanho mesmo. Tá? O Grande Motim era esse espetáculo da MGM que era o estúdio mais poderoso da época, mais rico, disparadamente. E ele, então, estava concorrendo, esses 3 eram os títulos que estavam numa concorrência um pouco maior. No final das contas, o Sonho de uma Noite de Verão tinha sido lançado um pouco antes em relação à data ali da cerimônia, então ele foi se desgastando um pouquinho ali ao longo do tempo. O Delator e o Grande Motim acabaram chegando ali na hora dos finalmente como os 2 grandes filmes ali concorrendo. O Delator, para quem já assistiu, é um filme menor, mas menor no sentido do tamanho mesmo, da escala de produção. Mas é maravilhoso, a história é maravilhosa, a direção é uma coisa primorosa. Então, se a gente fosse levar em conta só os requisitos do cinema como linguagem de contação de histórias, o Delator, que seria o melhor filme do ano, e por isso ele venceu o Oscar de melhor direção. Só que nessa década de 1930, a gente está falando ainda da primeira década da academia. São os primeiros 10 anos. E a academia, um dos objetivos que ela tinha também, quando ela foi criada, era reconhecer o grande cinema. Para quem que a gente vai dar esse prêmio de melhor filme, melhor produção do ano?
tinha-se nessa época, década de 1930, a ideia muito clara de que teria que ser necessariamente para um filme que fosse um desafio muito grande de realização. Tanto que o primeiro vencedor é Asas, vocês falaram muito bem aí no início. O Asas é um filme absolutamente assim, absurdo do ponto de vista da realização. Tomadas aéreas com câmeras do cinema mudo, em película 35mm, colocadas em aviões, assim, é uma coisa inimaginável para a sua época. Tem uma cena ali de um traveling de câmera que entrou para a história do cinema, que é uma coisa que hoje é fácil de fazer, mas naquela época era uma coisa absurda. Depois, a gente teve, alguns anos depois, 100 Novidades no Front, que também foi um filme de guerra, que demandou efeitos visuais práticos, no caso lá, que a gente só veria de forma, daquela mesma forma, muitos anos depois. Então, quando chegou em 1935, você tinha O Delator, que era um filme que todo mundo gostava e reconhecia como um grande filme, e O Grande Motim, que era bom também, e um filme que deu muito trabalho para ser feito, que tinha muitos astros e estrelas no elenco, que eles tiveram que recriar um navio, que eles levaram parte da equipe para o Tahiti para poder fazer gravações em loco, nas praias. Isso numa época que os equipamentos eram muito caros, muito difíceis de se manejar. Então, Felipe, diga. Os três atores foram indicados ao Oscar, né? Exatamente, a gente tinha 3 atores indicados, nessa época inclusive não tinha ator e atriz coadjuvante, então era só melhor ator ou melhor atriz, e a gente tinha o Clark Gable, o Charles Lawton e o Frank Cotton, se não me engano, os 3 indicados ali na categoria de melhor atuação por esse mesmo filme. Só que aí pesou um pouco mais esse aspecto da grandiosidade da produção na hora de votar na categoria de melhor filme. Né? Claramente, o filme preferido, vamos dizer assim, era O Delator, até porque O Delator ganhou mais categorias, inclusive melhor ator. 4 Oscars. Exatamente, 4 Oscars, inclusive melhor ator, inclusive melhor direção. Então, vamos dizer assim, a lógica diria que ele também deveria ter sido votado como melhor filme. Só que dentro do que a academia entendia que era o grande filme do ano naquela época, optou-se por essa produção aí do Grande Motim. E vamos lembrar também que um dos criadores da academia, o principal criador da academia, foi o Louis B. Mayer, que era o chefão também da MGM, que é o estúdio responsável aí do Grande Motim. Pelo Grande Motim, exatamente. Samuca, a sua, Samuca. Felipe, esse ano aí, né, no ano de 1981, que foi referente aos filmes de 1980, Oscar de melhor direção, né? E a melhor direção foi justamente para o estreante, né? Que foi o Robert Redford, que ganha como melhor diretor e também como melhor filme naquele ano. Dali ele disputou, né, com grandes diretores ali, né? Com Richard Russell, com Roman Polanski, Martin Scorsese e David Lynch. Foi um Oscar que foi um ano um pouco polêmico, né? Porque o Robert Redford foi um dos astros, né? Dos maiores atores de todos os tempos. Mas como diretor, ele estava ali iniciando ali, né? Mas só que ali estava disputando Cobras Primas, né? Que são dos meus filmes preferidos. Então, ali tinha o Tess, Uma Lição de Vida, Toro Indomável, Substituto, Homem-Elefante. Você acha que foi justo, realmente? Foi polêmica, realmente, o Robert Redford? O porquê que o Martin Scorsese, de novo, né? Apesar de ele não ter ganho, quer dizer, nem sequer foi indicado em 76 com Taxi Drive, mas uma obra-prima dessa do Toro Indomável, ele nem sequer... Ele perdeu, né, praticamente 2 vezes, né, para o Robert Redford como melhor filme e melhor diretor. Cara, muito legal, porque aí a gente entra numa discussão que volta e meia aparece aí, né, quando a gente fala sobre Oscar, que é a suposta justiça ou injustiça, né, das escolhas e tudo mais. E aí a gente precisa voltar naquilo que eu falei lá no início, que é o seguinte, tem que se entender o contexto de onde as coisas acontecem, de quando as coisas acontecem, para tentar entender do porquê a gente ter os resultados que teve. Se você pega hoje, em 2026, que é quando a gente está gravando essa entrevista, esse vídeo, e você coloca essa lista aí de indicados na tela, cara, não tem muita dúvida que a melhor direção desse ano, 1980, não é a melhor direção, a de Gente Como a Gente, que foi a que venceu Robert Redford.
cara, a gente tem aí pelo menos outros 2 ou 3 filmes melhores do que Gente Como a Gente do ponto de vista de direção. Né? Não precisa nem falar de Touro Indomável, que é um dos filmes mais importantes aí do movimento da nova Hollywood. Tem o Tess, Uma Lição de Vida, que é um filmaço também, o Roman Polanski sempre também muito competente. O David Lynch é um excelente diretor, nem acho que esse é um filme dos melhores dele, assim, e tal, mas é um filme muito bacana de se assistir. O Substituto também é um grande filme. Então tem pelo menos 2 ou 3 filmes aí que são melhores em termos de direção do que Gente Como a Gente. Aí, com isso, eu estou falando que foi injusto, que foi uma sacanagem com o Scorsese, o Polanski, o Lynch ou qualquer um deles? Não. Vamos tentar entender por que o Robert Redford ganhou nesse ano especificamente. Você falou muito bem, Samuel. O Robert Redford, ele não apareceu do nada. Ele era estreante como diretor, sim, isso é verdade, mas ele já era um cara ultra consagrado como ator. Ele começou a aparecer para o cinema como ator ainda no início dos anos 1960. Era aquele cara que era muito bom ator, mas também bonito, charmoso, popular, sabia escolher os seus papéis, sabia participar de projetos que davam muita projeção a ele. Ele começou lá ainda com Jane Fonda novinha, os 2 novinhos ainda em Descalços no Parque, em 1967, foi o primeiro filme dele que começou a fazer um barulhinho. Depois ele participou de Butch Cassidy, que foi um marco ali para a nova Hollywood. Teve Nosso Amor de Ontem, 3 Dias de Condor. Ele participou do elenco de Golpe de Mestre, que ganhou o Oscar de melhor filme no início da década de 1970. Depois Todos os Homens do Presidente. Então perceba, aí eu já citei pelo menos 5 ou 6 filmes, cara, gigantes, super populares e que foram reconhecidos pela crítica como grandes filmes. E a exemplo do Warren Beatty, que é mais ou menos contemporâneo dele, ele decidiu ir para a área da direção também. Ele falou assim, cara, não vou ficar aqui só atuando, eu quero ser um cineasta, um realizador, um diretor. E aí ele foi, né, realizar Gente Como a Gente. O que eu estou querendo dizer? Que quando Gente Como a Gente apareceu para o mundo, o Robert Redford já era um nome ultra consagrado. E a academia, muitas vezes, e isso acontece até hoje, gosta de reconhecer grandes nomes que nunca tinham vencido nada. Não, poxa, ele não é só um ator, um cara bonito, um cara charmoso, um cara rico. Não, pô, ele também é um bom diretor, tá vendo? Olha, veio como Gente Como a Gente, né? E aí eles acabaram votando, então, nesse ano, né, melhor direção, e até o melhor filme também foi eleito o Gente Como a Gente. Ah, Felipe, mas o Scorsese, pô, Touro Indomável é muito melhor. Sim, mas se você pegar a carreira do Scorsese, foi um pouco mais tardia. Nessa altura aí do campeonato, o Scorsese ele já tinha entregue para o público Taxi Driver, obviamente, obra-prima, e Alice Não Mora Mais Aqui. São os 2 filmes assim mais reconhecidamente bons e que ficaram para a posteridade. Ele já tinha feito outras coisas? Tinha. Mas assim, bem ou mal, ele estava ali no seu terceiro longa-metragem de grande repercussão em termos de crítica. Então, assim, ele era relativamente jovem ainda, e essa categoria de direção, normalmente, quem ganha são diretores ou nomes já um pouco mais, com uma estrada um pouco mais longa. Não era o caso do Scorsese, não era o caso do Lynch, e nem mesmo do Polanski. Né? O Robert Redford, ele tinha mais estrada nesse ponto aí da carreira dele, da trajetória dele, e por isso ele foi reconhecido com esse Oscar. Era a melhor direção do ano? Não era, Samuel, mas, levando em conta todo esse contexto, a gente consegue entender por que o Robert Redford ganhou melhor direção por Gente Como a Gente. É justo, né? É verdade, porque o questão de estrada, realmente, o Robert Redford, ele já tinha, né, uma longa carreira, e realmente ele não tinha ganho, né, até então, não ganhou prêmios, né? E eles Exato. deram por isso aí, assim, o Gente Como a Gente, para quem ainda não assistiu, é um bom filme, né? É um bom filme, é um filme de Deus, um filme familiar, mas aí tem essa disputa com esses filmes, né, que estão ali junto com ele. Então, se fosse, de repente, nos dias atuais, né, se fosse em algum momento, com certeza, né, Ricardo, não teria nenhuma justiça, mas aí a questão da justiça foi a questão de ter disputado com essas obras-primas. Mas aí você disse tudo, né, Felipe? A questão da carreira, né, do Robert Redford, né? Que ele era um cara grande dentro da indústria, né? Então, realmente, isso prevaleceu, ajudou muito a ele. Eu vou até complementar com um exemplo muito mais recente, que eu acho que o pessoal vai ter
uma noção melhor do que eu estou querendo, do que eu expliquei aqui, foi o Leonardo DiCaprio ganhar o Oscar por O Regresso. É o melhor filme da carreira do Leonardo DiCaprio? Tá longe de ser. Não é mesmo. Mas ele já tinha muitas indicações, ele estava no momento certo, na hora certa, e vambora. É isso aí, esse é o ano do Leonardo DiCaprio. E o próprio Scorsese, quando ganhou o Oscar de melhor direção, foi pelos Infiltrados, já no século XXI. É o melhor filme dele? Não é o melhor filme do Scorsese, Os Infiltrados. Tem vários outros bem melhores. Mas, cara, chegou ali num determinado momento da carreira dele que não tinha muito o que ser questionado. Chegou a vez dele. Até mesmo esse ano, né? Uma batalha após a outra. Você tem o Paul Thomas Anderson, que é um cara que já fez muita coisa maravilhosa. Para mim, o Sangue Negro é o melhor filme da carreira dele. Mas ele não tinha ganhado nenhum Oscar até então. E ele ganhou por Uma Batalha Após a Outra, que para mim não é o melhor filme dele, mas é um bom filme, tá justo, entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre levar em conta que uma coisa é a gente pegar a lista ali de indicados e de filmes e, de uma forma fria, tentar eleger o melhor. Isso vai dar um resultado X. Se a gente levar em conta todo o contexto, sempre vai dar um resultado, ou quase sempre vai dar um resultado diferente do que a gente espera. Show. Felipe, eu e o Samuca, a gente faz parte de vários grupos de cinema. Ninguém lembra de Gente Como a Gente, mas Touro Indomável sempre é citado. Sim, mas isso aí realmente é para quem realmente se envolve ali nos cinemas clássicos, né? Aí vai conhecer. Agora, as pessoas novas, né? Então, realmente só vai conhecer filme mais popular, como O Vento Levou, Casablanca, O Touro Indomável. Aí são filmes mais populares, né? Agora, os filmes assim que não são populares nos dias atuais, é só para quem está ali dentro, né, Felipe? Dentro do quem se envolve ali, né? Se não se envolver, não vai conhecer. Isso é fato. E assim, eu acho que também são várias coisas que vão influenciar um filme ele realmente ter uma cauda longa maior ou menor, né? Esses filmes que vocês citaram, Casablanca, O Vento Levou, acho que daqui a 150 anos a gente vai continuar lembrando deles, né? Agora, tem muitos filmes maravilhosos que são tão bons quanto, ou quase tão bons quanto, enfim, e que realmente as pessoas têm mais dificuldade de lembrar. Concordo totalmente contigo, Ricardo. Gente Como a Gente é um filme que se apagou totalmente na história, assim como outros também se apagaram, e tem filmes que não ganharam, que são muito mais lembrados do que esses que ganharam. É tudo uma questão de timing mesmo, e, enfim, assim que é. Não era esse aqui, não, peraí. Esse aqui era do Samuca. Deixa para a próxima aqui. Polêmica é o que não falta, né, Ricardo? Sempre dá para puxar alguma coisa aí. Essa é pesada, hein? Então, esse ano aí, para mim, os 2 anos, né? Eu juntei aqui o melhor ator de 1939 e o melhor ator de 1940. E aí a minha maior dúvida é o seguinte: eu assisti Núpcias de Escândalo, acho que ano passado. Eu não tinha assistido esse filme. E aí eu assisti ano passado e observei uma coisa. O personagem James Stewart, ele não é... Ele tem um protagonismo no filme, mas é um protagonismo coadjuvante. Porque os principais é o Cary Grant e é a Katharine Hepburn. E assim, no ano anterior, eu assisti todos os 5 filmes... Não, menos o filme do Mickey Rooney, no ano anterior. Né? Assim, eu achei Adeus, Mr. Chips, assim... eu quase dormi no filme. Eu gostei do filme, mas eu quase dormi. Eu achei muito morno. E assim, os 2 filmes que eu mais gostei foi o Clark Gable no Vento Levou e foi o James Stewart da Mulher Faz o Homem. Né? Eu acho que assim, se eu fosse dar um Oscar, eu daria para esses 2. Né? E assim, eu queria saber de você. A academia, ela meio que quis reparar e deu para o James Stewart no Núpcias de Escândalo, que para mim, se eu fosse dar um Oscar nesse ano, não seria para o James Stewart, e sim para o Harry Fonda, no Vinhas da Ira, né? Que ele tá maravilhoso nesse filme. O que você acha que aconteceu? Pô, Ricardo, então sigo o relator, porque o que você falou, eu penso exatamente a mesma coisa. Se eu tivesse com a cédula na mão em 1940, relativo aos filmes de 39, eu votaria no James Stewart, para mim, ou sei lá, talvez ali no Clark Gable, mas eu prefiro James Stewart.
E no ano seguinte, para mim, o Henry Fonda, ele entrega um negócio, assim, uma interpretação que está acima da média da década inteira, não é só daquele ano. Eu acho uma coisa absurda. E olha que a gente tinha o Chaplin fazendo o Hitler, e não foi fácil, né? Você fazer uma sátira naquela época, muita coragem, acima de tudo, ali do Chaplin nesse papel aí. Mas ali, vamos lá, vamos então tentar contextualizar, assim como eu fiz lá com os outros exemplos. 1939, né, que foi o ano onde saiu E o Vento Levou, O Morro dos Ventos Uivantes e todos esses filmes aí que estão indicados aí na parte de cima, a gente teve o que foi considerado um dos anos mais maravilhosos da Hollywood clássica. Por quê? Porque justamente são esses filmes que entraram para a história do cinema como sendo referências da sua época. E O Vento Levou, O Mágico de Oz, O Morro dos Ventos Uivantes, A Mulher Faz o Homem, e outros tantos títulos que sequer apareceram aí, sequer estavam indicados. A gente tinha um filme absurdamente incrível, que era E o Vento Levou, que era grande acima de tudo, que era uma mega produção que até então a gente não tinha visto no cinema mundial, não digo nem no cinema de Hollywood, mas no cinema do planeta a gente não tinha visto, e a gente tinha esses outros grandes filmes que também ficaram disponíveis para o público nesse ano. Era inevitável que o melhor filme fosse E o Vento Levou. Isso assim, não tinha como fugir disso, e na verdade esse filme foi o que mais venceu prêmios, ele inclusive ganhou 8 Oscars. Exatamente, mais os prêmios especiais, ele foi reconhecido com prêmios que não eram competitivos, como, por exemplo, pelo uso da cor, né, que não tinha outros indicados, ele era o único agraciado com esse prêmio. Então, ele bateu recordes e ficou lá marcado na história como um dos grandes filmes da história do cinema. Só que, se você pegar todos os filmes indicados nessa época, e eram 10 filmes, né, na categoria principal, você vai ver que teve alguns que foram mais indicados do que os outros, que tiveram no mínimo 7 indicações. São eles, né, além de O Vento Levou. A gente teve No Tempo das Diligências, que foi indicado a 7 categorias, e que ganhou 2 Oscars. A Mulher Faz o Homem, que foi indicado a 11 categorias e acabou ganhando uma delas, melhor roteiro. O Morro dos Ventos Uivantes foi indicado a 8 categorias e ganhou 1. E o Adeus, Mr. Chips, foi indicado para 7 categorias também e acabou ganhando na categoria de melhor ator. Qual que é a minha teoria aí no caso? Cara, quem ganhou de 7 ou mais categorias, ganhou não, foi indicado a pelo menos 7 categorias, eram claramente filmes que as pessoas gostaram muito naquela época. Os membros da academia respeitavam muito esses filmes que eu citei aqui. Então, cara, não dá, O Vento Levou é o melhor filme, ele que vai ganhar a maior parte, mas vamos dar aqui uns prêmiozinhos aqui para esses outros filmes aqui, para todo mundo sair minimamente feliz. E assim aconteceu, né? No Tempo das Diligências ganhou, Mulher Faz o Homem ganhou, todo mundo saiu com pelo menos um prêmio. E a saída que se teve no caso aí de Adeus Mr. Chips foi esse prêmio aí de melhor ator por Robert Donat, que é um trabalho bom, mas, cara, não é nada de tão espetacular, concordo plenamente contigo, eu não votaria nele de jeito nenhum. E aí eles repararam a sacanagem que foi com o James Stewart no ano seguinte, isso é claro, isso para mim é uma coisa muito evidente, né? Você tem aí um filme que você muito bem pontuou, onde ele nem é exatamente o protagonista, ele divide as atenções ali com o Cary Grant, dá até para questionar se ele não é o coadjuvante, né, desse filme Núpcias de Escândalo e tal. E você tem outros, cara, Laurence Olivier também é outro que é um cara, porra, acima de qualquer discussão. Chaplin e Henry Fonda, principalmente por Vinhas da Ira, cara, não tinha para ninguém. Só que é isso, não premiamos o nosso querido James Stewart ano passado, a gente tá devendo essa para ele. Acabou indo para ele. Então, nesse caso, Ricardo, você matou a charada. Foi o que aconteceu. Ô, Felipe, esse ano aí que eu estava até comentando com o Ricardo, que esse ano aí foi o ano com a disputa de ator, né, de melhor ator, um dos mais disputados da história, né? Então, qualquer um que ganhasse aí não seria injusto, né? Seria justo, porque olha quanto foi difícil para a academia escolher um ator para ganhar de melhor ator nesse ano, que são grandes filmes, né? O Clint Eastwood, né, com Os Imperdoáveis, que ele ganha como melhor diretor e melhor filme, mas perdeu como melhor ator.
que também estava ali disputando com o Robert Downey Jr., que para mim, eu até achei que era o próprio Charlie Chaplin que estava ali naquele filme, né? Tão parecido, tão igual que ele ficou, o Robert Downey Jr. O Denzel Washington, espetacular, fazendo Malcolm X, foi um dos melhores personagens na carreira de Denzel. E olha que Denzel Washington, pô, né, Ricardo, tem milhares de papéis espetaculares, né? E o Malcolm X, que para mim, na minha opinião, o Oscar eu daria para o Malcolm X, para o Denzel Washington no Malcolm X. E o Steppenwolf, que foi o Traídos pelo Desejo, que também foi uma grande atuação dele. Mas agora, quem ganha é o Al Pacino, que até então, né, o veterano, né, de Hollywood, né, dos maiores atores, já tinha feito grandes filmes até chegar ali, que não foi um papel fácil, né, um papel muito difícil que ele fez também, né, um papel de um homem cego. Então, acredito eu que a indústria, né, ter olhado essa grandeza do Al Pacino, né, eu não sei se ele chegou a ganhar, né, o Oscar na década de 70, né, ou não lembro, mas ele até então não tinha ganho, e ganha, né, como o ator principal desse ano. Então, você acha, de tanta disputa, né, desse ano, você acha que foi justo o prêmio para o Al Pacino? Cara, aqui mais uma vez a gente chegou naquela reflexão é um grande profissional, é um grande ator, já foi indicado várias vezes e nunca ganhou nada, tá? Se você, de novo, se colocar esses 5 papéis aqui e assistir esses 5 filmes hoje, um depois do outro, qual que foi a melhor atuação? Não acho que foi a do Al Pacino, tá? Eu concordo contigo aí que a gente tem aí pelo menos 2 atuações aí maravilhosas aí, Denzel Washington, então assim, talvez uma das melhores da carreira dele aqui, né? E o Clint Eastwood também, cara, tá absurdo aí, né, nos Imperdoáveis. E o Robert Downey Jr., você lembrou bem, né? Ele ainda jovem, no início da carreira ali, como Chaplin, é que o filme em si, na época, não repercutiu tão bem, assim, teve algumas polêmicas lá na época. Mas o que aconteceu? Aqui, nesse caso, o Al Pacino já estava na 7ª indicação da carreira dele, né? Ou seja, um cara que já tinha sido indicado 6 outras vezes, e por filmes que não são quaisquer filmes, né? A gente está falando de 2 indicações por Poderoso Chefão, né? A primeira e a segunda parte. Depois teve Sérpico, teve Um Dia de Cão, cara, que para mim é um dos melhores filmes dele, assim. Um Dia de Cão é uma coisa absurda, assim. Eu adoro esse filme. Teve um outro filme chamado Justiça para Todos e o Dick Tracy. Esse eu não gosto tanto assim dele no Dick Tracy, mas só por Um Dia de Cão e Os Dois Chefão, ele já mereceria, né, ter vencido alguma vez no passado. Então, quer dizer, ele chegou aqui no auge da carreira dele, no auge da popularidade dele. O Al Pacino, no início da década de 90, ele era um dos grandes nomes do cinema norte-americano internacionalmente. E ele estava concorrendo aí com excelentes atores, mas vamos dar uma olhadinha de novo na lista. Robert Downey Jr., muito jovem ainda. Denzel Washington, jovem também. Stephen Rea, apesar de estar excelente nesse filme, foi a única indicação da carreira dele. Ele não era tão popular quanto esses outros. E o filme em si também, na época, não aconteceu tanto quanto esses outros. E aí, claro, você tinha um outro peso pesado, que era o Clint Eastwood, absurdamente bem também pelos Imperdoáveis, só que Os Imperdoáveis ganhou o Oscar de melhor direção para Clint Eastwood e melhor filme. O Clint Eastwood também é o produtor do filme. Então, na cabeça de quem votou nesse ano, era o seguinte: bom, cara, o Clint Eastwood já vai sair daqui com 2 estatuetas, pelo menos, direção e filme. Então, vamos dividir um pouquinho? Pô, o Al Pacino já está batendo na trave há muito tempo. Vamos dar esse Oscar para ele. O raciocínio basicamente foi esse. Não é um papel ruim, não é um filme ruim. Gosto do filme. Agora, claro, não é melhor do que o Denzel Washington, nem o Clint Eastwood. Os outros 2 dá para a gente debater aqui. Agora, ali pesou muito realmente esse histórico dele nunca ter ganhado e de ser quem ele é, e principalmente quem ele era nesse início da década de 1990. Você falou do Step Hey aí nos Traídos pelo Desejo. Foi um filme corajoso, né, para o início dos anos 90, né? Foi um tema delicado do Neil Jordan, né? Com certeza, é um filme bem corajoso, e eu acho que isso também que fez ele chegar, né, nas cabeças lá, né? Ele, na época, a crítica também gostou muito, abraçou muito ele, e isso garantiu ele na lista. Agora, olhando até em retrospecto, ele emparelhado com todos esses nomes aí,
não tinha muito como ele furar essa bolha. O Samuel falou muito bem no início, cara, esse ano especificamente, se você pega essa lista, cara, é absurdo. Tem anos que é um pouco desperdício, né? Você tem tantos filmes bons ou tantas atuações boas indicadas juntas que fica difícil. Alguém vai sair injustiçado, não tem muito jeito, né? Quer falar alguma coisa, Samuca? Ele disse tudo aí, né? O Clint Eastwood, né, já tinha ganho, né, dois prêmios nesse mesmo ano, mas aí realmente a academia olhou para essa questão do Al Pacino, né? Nunca ganhou, né? E realmente você disse tudo, né, Felipe? Um Dia de Cão, para mim, com a direção do Sidney Lumet, junto ali com o Séppico também, né? Pô, são duas atuações espetaculares na carreira do Al Pacino. Eu acho que, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, eu acho que ele não conseguiu ser. O Poderoso Chefão Parte 2, eu acho que o Al Pacino sobressaiu mais do que o primeiro. Tá? Do que o primeiro filme. O primeiro filme ali foi o Marlon Brando, ele no começo da carreira dele ainda, né? Pouco tímido, né? Mas agora, Um Dia de Cão, até eu falei pro Ricardo, é um dos meus filmes favoritos também, Felipe. É Um Dia de Cão e Sérpico. São dois filmaços da carreira do Al Pacino, cara. Eu acho que realmente, por ele não ter ganho o prêmio nessa época, realmente é de dar bola. Vamos aproveitar a deixa do Samuca para a próxima pergunta, que vai ser sobre esse assunto. Não, peraí. Eu coloquei do Samuca aqui, vou colocar a minha, que é sobre o Poderoso Chefão 2. Opa! Você falou, o Felipe, sobre injustiças. Então, assim, para mim, eu até hoje eu assisti os 5 filmes, né? E até hoje eu não entendi ainda por que o Art Carney, né, Harry, melhor amigo do Tom, ganhou esse Oscar, porque não dá para entender. Eu não conheço esse filme, eu nunca assisti. Eu assisti. É um filme ok, bonitinho, né? Assim, eu gostei muito da atuação do Albert Finney, né? Assassinato no Expresso Oriente, do Sidney Lumet. Adoro Jack Nicholson no Chinatown, né? Ano passado eu assisti Lenny, né, do Dustin Hoffman, eu gostei do filme, mas para mim, eu não daria um Oscar pro Al Pacino lá no Perfume de Mulher, eu daria um Oscar aqui no Poderoso Chefão 2. Para mim, a evolução do personagem do Michael Corleone, né? Que ele era um cara bonzinho, para um anti-herói, para um vilão aqui no Poderoso Chefão 2, foi supremo. E assim, o que aconteceu que o Art Carney, o Art Carney ganhou esse Oscar, Felipe? Então, Ricardo, aqui a gente está voltando no tempo 2 décadas, né? Então, um pouquinho menos, talvez, um pouquinho mais, 21 anos, acho, né? De 92 para 74 aqui, então são quase 20 anos aí de diferença. Então, o veterano Al Pacino, da início da década de 1990, era um jovem ator aqui ainda, né, no início da década de 1970. E aqui, assim como Jack Nicholson, assim como Dustin Hoffman, então os 3 são maravilhosos. Cara, o Dustin Hoffman, inclusive, eu nem acho esse filme assim tão maravilhoso, mas tem pelo menos outros 2 que ele fez antes, né? A Primeira Noite de um Homem, cara, A Primeira Noite de um Homem, para mim, é um dos melhores filmes da minha vida, assim. Eu coloco como um dos grandes filmes, assim, que eu já assisti na vida, né? Então, assim, tem aí nomes maravilhosos, só que todos muito jovens. E aí, o que a gente tem aí? O Albert Finney, meia idade ali e tal, maravilhoso também. Esse filme, inclusive, é muito bom, né, Ricardo? O Assassinato no Expresso Oriente. E, cara, o que aconteceu pro Art Carney sair o vencedor? Cara, vamos lá, vamos pegar a mesma lógica que eu falei de outros atores veteranos ou diretores veteranos que não tinham o seu reconhecimento e acabaram vencendo por serem já mais cascudos na época da premiação. O Art Carney foi um pouco isso, só que tem um asterisco aí. O Art Carney, ele era muito popular na televisão norte-americana. Ele, na verdade, começou na rádio, ele era comediante, e ele foi um cara que
esteve na mídia, vamos dizer assim, dos Estados Unidos durante décadas. Então, desde a década de 1950 até a década de 1970, ele se mantinha dessa forma. Ele foi um cara muito popular nos Estados Unidos, fazendo programas de televisão, fazendo transmissões no rádio, né, contando histórias no rádio. Seria como se fosse, sei lá, aqui no Brasil, é difícil da gente fazer um paralelo, mas sei lá, um Chico Anísio, um Jô Soares, que é aquele cara que aparece mais na TV e na rádio do que especificamente no cinema, e que quando chegou aqui na época, pra vocês terem uma ideia, ele nasceu em 1918, tá? Ou seja, em 1974 ele já estava aí com mais de 60 anos de idade, ou perto dali, 60 anos de idade e tal. E aí quando ele foi fazer esse filme, né, ele já era um cara super consolidado ali na mídia, e esse filme em si é um filme simpático, ele não tem nada de errado, é um bom filme, enfim, não erra, né? É um filme que não erra, é um filme que joga ali, né, na segurança e tal. Foi um filme que a crítica recebeu muito bem, e aí os membros da academia viram ali uma oportunidade de reconhecer um nome que era muito respeitado na mídia como um todo, em detrimento de jovens que eram muito talentosos, mas que ainda não tinham provado, vamos dizer assim, pelo menos naquela altura do campeonato, o seu valor, que é o Jack Nicholson, que é o Dustin Hoffman, que é o Al Pacino. Tinha um pouco essa mentalidade. A categoria de melhor ator, gente, é uma das que mais são cruéis para jovens atores, tá? Normalmente os atores que vencem, eles já têm mais de 40, 45 anos de idade. Tem exceções? Tem. O que fez o pianista, o Adrian Brody, quando ganhou, ele tinha ali 26, 27 anos, se não me engano, que é o mais jovem a vencer na história. Ou seja, ele já tinha quase 30 anos de idade. Mas a média é de 40 anos para cima. Todos eles ali tinham menos. Albert Finney, eu não tenho certeza. Eu acho que ele já tinha um pouco mais de idade. Mas Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Al Pacino, todos eram muito jovens, ali na casa dos 30, 20 e poucos, 30 e poucos anos. Então, eles acabaram optando pelo Art Carney, a academia mais conservadora também e tudo mais. Mas assim, Ricardo, aí realmente é difícil para explicar para as novas gerações. Cara, mas quem foi Art Carney, velho? Por que esse cara ganhou de um Jack Nicholson em Chinatown, de um Al Pacino em Chefão, ou até de Albert Finney por Assassinato no Expresso Oriente? É difícil, né? Tem que realmente entender essa característica da mídia norte-americana da época para poder chegar nessa explicação. Mas esse, de todas as escolhas que a gente está comentando hoje, eu acho que é a menos perdoável da academia. Eu acho que aqui eles erraram de verdade aqui. Eu acho que Jack Nicholson poderia ter ganhado, o próprio Al Pacino, enfim, Chefão virou o que virou, não à toa, né? O Jack Nicholson ganhou um Oscar no ano seguinte, né, no Estranho Ninho. O Dustin Hoffman ganhou 2 Oscars, e o Al Pacino ganhou o Oscar pelo... Eu não lembro se o Albert Finney já tinha ganhado um, ou se ganhou As Aventuras de Tom Jones, eu não lembro. Ele não tinha ganhado. Não, ele foi indicado pelas Aventuras de Tom Jones, que é um filme que ganhou o melhor filme até, inclusive, né? Lá na década de 60. Mas ele foi indicado, mas não ganhou. Passar para a próxima aqui. Opa, nessa aqui não. Eita, ferro. Eita ferro. Não podia faltar, né? Esse daí é para fechar com chave de ouro, Felipe. Isso! Das maiores polêmicas da história do Oscar. Ali, melhor filme, né? Porque também teve outras injustiças, né, Ricardo, dentro desse mesmo ano, né? De melhor ator, de outras, né? De melhor filme estrangeiro, que muitos aí falaram que o Central da Vida tinha que ter ganho, né? Mas eu gosto demais da Vida é Bela também. Então, show de bola. Agora, o melhor filme ficou para Shakespeare Apaixonado, que até então teve um marketing muito forte naquele ano, né? Mas teve uma obra-prima, né, cara, que foi O Resgate do Soldado Ryan, que o próprio o Steven Spielberg, ele ficou, né, Ricardo? Acho que ele ficou muito chateado, né? Que ele não esperava que ele ia perder, né? Porque, pô, foi um espetáculo, foi uma super produção, né? O Resgate do Soldado Ryan, né? Então, para muitos, acharam que ele ia ganhar tranquilamente. E além de melhor filme, né? De melhor filme, né?
É, isso, de melhor filme. E fora Elizabeth, né, que teve a atriz também, a atriz principal. Kate Blanchett. Kate Blanchett, que foi muito boa também, que também perdeu de melhor atriz, né, naquele ano ali. A Vida é Bela também, um bom filme, Além da Linha Vermelha, mas O Resgate do Soldado Ryan é maravilhoso. E aí, para você, Felipe, foi justo? O que aconteceu? Por que a indústria fez isso? Por que premiou o Shakespeare Apaixonado do melhor filme do ano? Só dizer uma coisa aqui, se você falar que foi justo, o pessoal vai falar um monte de coisa embaixo. E você disse muito bem, né, que muitos dias de atuar não vão lembrar de gente como a gente. Com certeza, daqui a alguns anos, ninguém também não vai lembrar mais de Shakespeare Apaixonado, mas sempre vão lembrar do Resgate do Soldado Ryan, A Vida é Bela, né? Mas e aí, para você? Aí, cara, isso aí é o seguinte, não tem como defender, né? Esse é o tipo da decisão que realmente é indefensável, não tem como. E aqui eu não tô querendo fugir de hate nem de joinha para baixo, não, tá, gente? Mas assim, esse foi o ano que o Harvey Weinstein hackeou a Matrix, né? Aí foi realmente um sujeito que entendeu as regras do jogo e jogou com todas as armas que ele podia para poder surpreender todo mundo com a votação final, né? Só para o pessoal entender, ao longo aqui do papo a gente conversou sobre vários contextos e aonde você consegue extrair explicações plausíveis. Nem sempre você concorda com as decisões, mas tem uma explicação, tem uma lógica, tem um raciocínio que nos chega, que nos entrega os motivos pelos quais fulano ganhou o filme e tal, venceu, o outro perdeu e tudo mais. Cara, nesse ano especificamente, não existe justificativa plausível do ponto de vista do raciocínio dos filmes, da campanha dos filmes, do que são esses filmes para a história do cinema para justificar a vitória de Shakespeare Apaixonado, tá? Você tem aí pelo menos outros 2 ou 3 filmes aí que estariam na frente da fila, né, se a gente pensar do ponto de vista racional. Óbvio que o principal deles é O Resgate do Soldado Ryan. Você tem aí já um Steven Spielberg que já se provou nessa altura da carreira dele, já tinha inclusive ganhado o Oscar com A Lista de Schindler, em 1993, já tinha feito Tubarão, já tinha feito ET, já tinha feito um monte de coisa, que era o franco favorito e chegou na cerimônia com esse status. Mas além disso, você tem ali, por exemplo, Além da Linha Vermelha, de um Terrence Malick, que vinha de um hiato de filmes, né? Ele tinha muitos anos que não fazia um filme, e faz um filme de guerra, no ano que você tem Resgate do Soldado Ryan, mas com uma pegada completamente diferente de O Resgate do Soldado Ryan. Tem gente que acha monótono, cara, eu acho um filmaço, tá? Acho Além da Linha Vermelha um puta filme. Você tem Elizabeth, que é uma reconstituição de época muito bacana também, e A Vida é Bela, apesar da galera aqui no Brasil costumar falar mal desse filme porque venceu do nosso filme brasileiro, eu acho um bom filme, tá? Não acho um filme ruim, eu acho que o Benigni, como diretor, conseguiu trazer uma leveza para um tema que é pesadíssimo. Um filme é emocionante, você se conecta ali com os personagens. Claro, a gente fica chateado porque tinha o nosso filme brasileiro que era tão maravilhoso quanto ou até mais, mas é um bom filme, tá? O Shakespeare Apaixonado é o tipo do filme que conseguiu atingir um status não pelas suas qualidades artísticas, né? Ou até mesmo pelos nomes que estão envolvidos, cara. Assim, quem são os grandes nomes por trás de Shakespeare Apaixonado? Foi a campanha, foi a estratégia de campanha. O Harvey Weinstein, na época, e isso, inclusive, rendeu reportagens, apurações de grandes veículos de imprensa lá dos Estados Unidos. Ele conseguiu estabelecer uma estratégia de angariar votos com os chamados esquecidos da academia, que são quem? Que são aqueles membros norte-americanos que moram muitas vezes no interior do interior, numa cidadezinha lá isolada, e naquela época, vamos lembrar, não tinha streaming, e aí ia lá o Harvey Weinstein e marcava um eventozinho ali na cidade. Vai ter um evento aqui, vou exibir um filme aqui, tá? Vem aqui, vai ter um jantar, vai ter coquetel, vai ter um presentinho para você e tal, vou te mandar uma cópia em VHS ou em DVD, nessa época estava na transição ali de VHS para DVD. A pessoa se sentia acolhida, né? Nunca ninguém lembrava dela, a pessoa acabava sendo lembrada, e aí na hora de marcar o seu xizinho, eu assisti o Shakespeare Apaixonado, gostei, tá, legal,
esse Spielberg já ganhou muito dinheiro, vou votar aqui no Shakespeare Apaixonado e vou como o melhor filme do ano. E assim ele conseguiu o Shakespeare Apaixonado, o melhor filme do ano, e também Roberto Benigni, A Vida é Bela. Vamos lembrar que A Vida é Bela também foi um filme que ele promoveu. E também por isso que a gente perdeu aquele Oscar de filme em língua estrangeira, porque A Vida é Bela não só estava indicado para filme estrangeiro, como melhor filme do ano, sabe? Então, na verdade, se fosse num ano normal, que o Harvey Weinstein não tivesse com tanta sede desses Oscars, talvez a gente tivesse ganhado já o Oscar lá no final do século XX ainda. Central do Brasil tinha ganhado. E certamente o Resgate do Soldado Ryan teria vencido, até porque ficou pau a pau. O Shakespeare Apaixonado ganhou 7 e o Soldado Ryan, se não me engano, 5 ou 6. Eu acho que foram 5 estatuetas no geral, incluindo melhor direção, gente. O Spielberg ganhou o seu segundo Oscar. Então, assim, era óbvio que o filme a vencer nesse ano era o Resgate do Soldado Ryan. E aí, Samuel, entra dentro desses momentos aí da história do Oscar, onde a gente tem um filme que não ganha, mas que é reconhecidamente melhor do que o filme que ganha. Esse é um dos casos mais célebres. E, cara, isso foi tão grave na época, até complementando esse assunto, que as regras de campanha, de o que você pode fazer, de que forma você pode atuar nessa campanha, cara, foram radicalmente mudadas, modificadas a partir daí, e hoje existe uma fiscalização muito mais séria em cima de todos os estúdios para evitar que aconteçam coisas desse tipo aí. Então, nesse caso, foi praticamente uma compra de votos, tá? É mais ou menos o que aconteceu nesse mesmo ano com o ator e a atriz, né? Também, exatamente. Perdeu, né? Então é complicado demais, né? Não, é complicado. Até vou falar o seguinte, tá? Eu sou brasileiro, estava torcendo, obviamente, pelo Central do Brasil nesse ano. Foi um ano que o Brasil parou também para assistir. Mas eu acho que Fernanda Montenegro era mais difícil, tá? Por uma série de razões, não pela qualidade, mas por todo esse contexto de campanha. Mas Cate Blanchett talvez fosse a que seria a mais óbvia ali. E a própria Fernanda Montenegro já falou isso em entrevistas. Ela falou assim, olha, gente, eu sabia que não dava para mim, mas quem tinha que ter ganho é a Cate Blanchett, ela que deveria ter sido a escolhida. Mas a Miramax lá conseguiu fazer com que a Gwyneth Paltrow vencesse, que é realmente, de melhor atriz, é um dos mais questionáveis aí de todos os tempos, né? Felipe, a gente tem uma pergunta aqui de um colaborador, Marcelo. Peraí, deixa eu tirar aqui. Marcelo, do Cinema de Arte. Ele faz a seguinte pergunta para você. O que o Oscar representa hoje para o cinema mundial? Cara, assim, Marcelo, obrigado aí pela pergunta. Cara, eu sempre costumo responder essa pergunta falando o óbvio, que, cara, o Oscar hoje, ele representa o principal evento, o maior evento, o evento mais reconhecido, mais lembrado do cinema mundial. Eu acho que as pessoas, às vezes, gente, não têm muita noção do que é um evento que existe há 98 anos, de forma ininterrupta, que não parou nem por causa de Segunda Guerra Mundial, não parou por causa de crise nenhuma econômica, não parou por causa de guerra nenhuma, não parou por causa de pandemia de coronavírus, que foi a última vez que atrasou. A gente já teve atrasos, a gente já teve mudanças de data. Mas, cara, é o único evento anual internacional que jamais foi interrompido nos últimos 98 anos. Então, só isso já é algo digno de nota. Segundo, cara, a gente tem que respeitar, claro, todos os eventos importantes do cinema, né, e que existem hoje, né, que Festival de Cannes, que, enfim, acabou de acabar, Festival de Veneza, Festival de Berlim, a gente tem Festival de Sundance, a gente tem Tribeca, a gente tem outros grandes eventos, todos eles têm que ser muito bem respeitados, mas por que a gente está hoje aqui, Marcelo, conversando sobre o melhor ator de 1939 do Oscar? Por que a gente não pegou a lista de Veneza de 1943 para conversar aqui? Por que a gente não pegou a lista de Sundance de 2005 para conversar aqui? Porque vamos falar o português claro, o Oscar ele é de fato relevante
os filmes que concorrem ao Oscar, eles ganham uma dimensão de visibilidade que nenhum outro evento consegue dar, nem mesmo esses eventos, esses festivais super tradicionais, né? Então, hoje, o Oscar ele continua sendo o que ele sempre foi, mas principalmente a partir da década de 1980, 1990, que é o quê? É o maior evento do cinema internacional, que tem os seus grandes problemas, tem os seus erros históricos, falamos de vários deles aqui hoje. A gente sempre tem que ter em mente que qualquer votação para quesitos artísticos vai ter discussões sobre merecimento ou não, porque a gente está lidando com questões subjetivas, a arte é subjetiva, às vezes o que você gosta num filme não é o que eu gosto, mas queira ou não, é o grande evento, é o evento que fecha a temporada. Todos os filmes que começam lá em Sundance, que começam lá em Tribeca, que passam por esses grandes festivais, eles vão passar pelo escrutínio da crítica, dos pares, e vão acabar desembocando no Oscar. Não tem jeito. Tem filmes que jamais foram indicados e são maravilhosos? Tem. Vários, posso até inclusive citar aqui. Agora, é inegável que os filmes que são indicados, e principalmente os que ganham, todo mundo conhece, pelo menos, já ouviu falar, pelo menos os mais recentes, se nasceu depois de gente como a gente não assistiu, mas pelo menos quem viveu aquela época sabe quais são esses filmes. Então, assim, o Oscar continua sendo o principal evento do cinema internacional do mundo e ponto final, goste a gente ou não, assim como, por exemplo, só para encerrar, sei lá, o maior evento esportivo do planeta é a Copa do Mundo da FIFA ou as Olimpíadas da era moderna. Ponto, a gente pode não gostar, a gente pode discordar, a FIFA vendeu a Copa do Mundo lá para a Rússia, depois vendeu para o Catar, depois vendeu para o Trump, faz um monte de besteira, não sei o que, pode ser tudo verdade, mas é o principal evento do futebol, do esporte mundial, e todo mundo comenta, repercute. Essa semana aí, agora, poucos dias atrás, teve convocação da seleção brasileira. Até quem não fala sobre futebol, está comentando do Neymar, por que ele foi chamado, por que não foi. É isso. O Oscar causa a mesma coisa nas pessoas. Você pode não gostar dele, mas você vai querer discutir com o seu coleguinha se uma batalha após a outra é melhor do que Pecadores. Então, isso já mostra a relevância do evento. Então é isso, galera. Já estamos já finalizando, né, Ricardo, o nosso vídeo. Foi um prazer, tá, meu amigo? Muito obrigado aí pelo convite. Espero que todos, né, com certeza, né, todos vão gostar, né, de estar assistindo esse vídeo, com esse convidado tão especial, né, do especialista aí do Oscar, né? Praticamente, né, Ricardo, nos deu aula aí, né, de todas as perguntas aí que foram feitas. E já pode deixar essas considerações finais, meu amigo, sobre o teu canal, sobre os teus projetos. Perfeito. Gente, primeiro agradecer demais, Ricardo e Samuel, aí pelo convite. A gente já tinha conversado, eu acho, antes, né? E às vezes pela correria aí do dia a dia demorou mais do que deveria para a gente poder viabilizar, mas estou muito contente de estar aqui. Agradeço muito pelo convite, é sempre importante, interessante trazer, né, o nosso trabalho para mais pessoas. E para você que está me acompanhando aqui nesse vídeo e quiser saber um pouquinho mais, quiser aprender um pouquinho mais sobre as temporadas anteriores, mais antigas aí do Oscar, da Academia, acesse o canal no YouTube, Meu Tio Cinéfilo, e lá, inclusive, você vai poder escolher a temporada de análise. Então, se você escolher, por exemplo, um ano como 1939, que a gente citou aqui ao longo do vídeo, você clica lá 1939, vai ter um vídeo de resumo do ano para contextualizar, para a gente entender o que acontecia no mundo, uma análise, uma crítica de cada um dos filmes indicados na categoria de melhor filme e um debate, onde eu sempre trago 2 convidados para a gente comentar um pouquinho. Isso que eu fiz aqui, de forma resumida, a gente mergulha, né, de uma forma bem aprofundada em todas as categorias de cada ano em questão. Não tem todos os anos ainda, mas aos pouquinhos eu estou abastecendo lá e vai ser um prazer ter vocês ali comigo. E, gente, para vocês, parabéns aí, Samuel, Ricardo, aí pelo canal, pela produção de conteúdo. É sempre uma alegria falar sobre Oscar. Vamos ver se a gente está se aproximando do Oscar número 100, né? Ano que vem é o 99 e depois vai ser o centenário do Oscar. Eu estou muito feliz de fazer um pouquinho parte aí dessa trajetória de cobertura aqui. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, foi muito bom o papo. Você vê, quando o papo é bom, passa rápido. Já passou de 1 hora esse vídeo aqui, só falando de Oscar. Sim. Obrigado. Verdade.
Já aproveitando, galera, o link está na descrição, tá? O link do canal que ele acabou de citar, que é o canal Meu Tio Cinéfilo, está na descrição do canal. Só é chegar lá, clicou, já vai entrar logo no canal dele, tá bom? Chegamos ao final, né, Samuca? Chegamos ao final. E agradecer a todos aí, que para quem não é inscrito no canal, se inscrevam. No canal Plano Aberto Filme, que é um canal novo, né, Ricardo? Então, ainda tem poucos vídeos ainda. Pretendemos estender mais vídeos, né? Então, está aí, já se inscreva no canal. Tem um canal do Ricardo, que é o canal Novo Cine Debate, o canal do Samuca SC Filmes, que são canais individuais, né? E se inscrevam, né? E já deixa o seu like, já se inscrevam, já compartilhe com a galera, com amigos, né? Para que todos, para quem não conhece o trabalho aí do Felipe aí, né? Que venham conhecer cada vez mais, porque o trabalho é muito bom, né? Para quem gosta de aprender, né, sobre Oscar, tá tudo lá no canal do Felipe. Então já aproveita e estamos aí, né, Ricardo? Estamos juntos aí. É isso aí. Obrigado, Felipe, e até a próxima, pessoal. Tchau.